essa Selic aí também, já olhando para o longo prazo, 25, 26, já traz um pouco aí, talvez, essa preocupação no mercado com a troca no comando do Banco Central, né? Diante, talvez, não sei se está muito recente para a gente falar, mas daquelas críticas, né, do presidente Lula na semana passada à independência do Banco Central, sobre por que a Selic está tão alta, por que a meta de inflação é tão ambiciosa, né? Está tão baixa, em 3,25% para o ano. Será que já se reflete isso ou a gente tem que esperar ainda algumas semanas? Eu acho que não está refletindo isso como um todo. Eu acho que o principal ponto é aumento de gastos, inflação acima da meta. E aí, eu acho que não está totalmente especificado, mas a gente consegue ver que essa subida um pouco de juros tem assim a ver um pouco com as sinalizações de uma política um pouco mais heterodoxa, que é um pouco aumento de gastos, a melhora da atividade, sem se preocupar com toda a inflação. E aí, como atualmente o Banco Central é autônomo, tem autonomia, você vê que o Banco Central vai ter que frear, vamos dizer, possíveis cortes no futuro, ou desacelerar ante o que projetado, né? Ou seja, a gente vai ver cortes mais lentos no futuro, dadas as sinalizações de expansão fiscal um pouco mais aí pelo governo. Esse ponto eu acho que é muito interessante, só para a gente entender por que a gente fala que é tão importante a autonomia do Banco Central. Eu queria todo mundo deixar que os investidores na mesma página, tá? Basicamente, pessoal, as melhores práticas internacionais, a gente vê os países que têm mais inflação controlada ao longo dos anos, são países que têm Banco Central independente. Por que eu falo isso? Antigamente, até aqui no Brasil, eu tive diversos episódios de governos anteriores, até governos como a Dilma, por exemplo, que assim, a gente tem um trade-off na economia. Ou a gente incentiva, vamos dizer, o crescimento da economia, PIB, emprego, renda, a gente aumenta gastos, a gente faz políticas para aumentar a atividade econômica, só que em consequência disso, a gente tem inflação mais alta, porque as pessoas têm mais dinheiro no bolso, elas vão, por exemplo, no supermercado, aumentam a demanda, e isso faz uma pressão sobre a economia, e isso, consequentemente, vai levar ao aumento dos preços. Se a gente não tem o Banco Central. E um parênteses: para mim, a inflação é um dos piores males da economia, porque isso você perde poder de compra, corrói salários. Você que consumia, por exemplo, uma carne, vai ter que passar a consumir frango, ovo, porque você não, seu salário não reajusta na mesma velocidade que a inflação. Gasolina que estava 5 vai para 7, então você não consegue, por exemplo, trabalhar. Uber não consegue trabalhar, pegar táxi, transporte público aumenta. Então, isso é um mal geral. Só que, em contrapartida, você está congelando emprego. E aí o Banco Central, se ele, por exemplo, for independente, ele vai falar: olha, a inflação está descontrolada e isso é ruim, vou subir juros. Só que subir juros, vou diminuir investimento, vou diminuir crédito, e isso desacelera um pouco a economia. Então, ou seja, toda a política que o governo estava querendo de incentivar a economia para crescer, o Banco Central, vamos dizer, aumentar juros é um freio, porque ele quer controlar a inflação. Se o Banco Central não é independente, ou seja, ele tá, vamos conversando com o governo, o governo pode pressionar os diretores do Banco Central, o presidente, e falar assim: olha, não sobe não agora, vamos esperar um pouquinho. Olha, a gente está tentando incentivar um pouquinho mais a economia, deixa a inflação subir um pouquinho para a gente poder aqui melhorar um pouco o salário das pessoas. E aí, ó, não suba juros, pode até cortar juros na marra, que teve episódios no passado recentes. E aí o que acontece? O Banco Central perde credibilidade, perde poder na política monetária, para poder voltar a controlar a inflação, dado que o Banco Central não é crível, as pessoas não acreditam mais no Banco Central, que ele vai conseguir controlar juros. O que ele vai ter que fazer para retomar sua autoridade e credibilidade? Vai ter que subir juros ainda mais alto do que o esperado. Então, se, por exemplo, ele começa a subir juros, só que as pessoas não acreditam, a inflação começa a ainda aumentar de forma desenfreada, o Banco Central ele fala: olha, vou ter que subir juros, vou ter que subir juros, e aí o que acontece com a atividade? Vai cair muito mais do que o esperado, basicamente porque houve um descasamento, um controle de interesses pelo Banco Central. Aí fica a sugestão de ouvir um podcast da Casa das Garças, ali dos presidentes do Banco Central, muito interessante, mas rolou um problema com o Tombini e a Dilma na época ali, nos bastidores, que gerou um ruído muito grande no mercado, tá? Então, quando ele tem autonomia, seu principal objetivo é controlar juros, e ele não vai sofrer interferências
políticas e de interesses, por exemplo, pré-eleitorais. E eu vou falar, ó, olha, eu vou incentivar muito o consumo para melhorar a popularidade, e o Banco Central não sobe juros, porque daí a gente não vai ter conflito de interesses. E isso é extremamente ruim para a institucionalidade e crescimento mais sustentável do país. Esse é o ponto principal. E aí, dado toda essa história, o Lula criticar basicamente essa autonomia, querer trazer política mais heterodoxa, não de controle de inflação, é ruim. Tá? Então, a discussão que vai se dar em dia 28 de fevereiro, a gente começa discussões aí para colocar 2 diretores que iriam terminar seu mandato. O Paulo Souza, que é uma parte mais fiscal, que ali é de casa, é um cargo mais de pesquisa, de fiscalização. Eu acho que isso não deve mudar. Eu estava lendo notícias que ele pode ser reconduzido, mas o Bruno Serra, que é um cara importante ali no comitê, já disse que não vai querer continuar. E aí a discussão é de quem vai colocar no lugar. Alguns dizem que pode até ser o economista de Santander, além do mercado. O Haddad está tentando costurar isso, mas, de novo, o Haddad sofreu pressões recentes para, por exemplo, sobre os tributos federais, que ele queria que voltasse sobre os combustíveis, a política falou que não. E aí, essa, vamos dizer, interferência que pode ser no Banco Central é colocar um cara ali para fazer um contraponto ao Roberto Campos Neto, colocar alguém mais heterodoxo, que não enxerga tanto a inflação como um problema, e aí começam os ruídos. Então, por isso, toda essa problemática e, vamos dizer, comentários ruins que Lula faz sobre dependência do Banco Central, porque, de novo, o Banco Central perderia a sua autonomia para controlar a inflação, controlar juros, e poder sofrer, vamos dizer, entre aspas, certa interferência. Mas, de novo, é um comitê, tá, pessoal? Assim, o cara não vai decidir sozinho, tá? Mas qual que é o ponto? Quando o Lula terminar o mandato, todo o comitê pode ser alterado, né? Então, o Roberto Campos vai terminar esse mandato, todo aquele comitê vão ser trocados por lei, né? Ou podem ser reconduzidos. Então, vamos entender a sinalização daqui para frente. Esse acho que é o ponto principal.